400 anos atrás, a Bahia foi invadida por tropas holandesas, que ficaram aqui por quase um ano. Tempo necessário para que os militares deixassem alguns legados em Salvador. A Bahia holandesa. Salvador já foi holandesa? Sim, mas parece estranho, né? Uma passagem que não ficou nada marcado. Eu não tenho lembrança de dizer, não, isso aqui é influência dos holandeses. Eu acho que a cultura seria diferente, porque a Holanda tem seus traços diferentes de Portugal. Inclusive a camisa da seleção brasileira seria laranja e não amarela. Mas eles vieram dispostos a ficar. A expedição holandesa entrou na Baía de Todos os Santos na manhã do dia 9 de maio de 1624 e derrotou as tropas locais, formadas por portugueses, brasileiros e indígenas. Antes que os inimigos tomassem a capital, a maior parte da população fugiu para o interior. Apesar de pouco conhecida, a invasão holandesa a Salvador fascina esses alunos do Colégio Estadual Rafael Serravalle, que participam de uma Olimpíada Nacional de História. Não falamos muito sobre esse assunto, mas é um assunto bastante interessante e poderia ter mudado bastante coisa da história se eles continuassem aqui, né? O coronel holandês Johan van Dort assumiu o governo da Bahia com a missão de fundar aqui uma nova colônia e dominar o comércio de açúcar, o maior produto de exportação do Brasil na época. Era um projeto ambicioso que começou a ser preparado 3 anos antes. Para invadir o Brasil, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais. Na linguagem de hoje, a gente poderia dizer que se tratava de uma parceria público-privada. O historiador Ricardo Carvalho explica que a companhia era uma empresa particular, fundada por grandes comerciantes locais, com apoio oficial do governo holandês. A Companhia das Índias Ocidentais tinha um interesse privado, mas tinha o apoio, o patrocínio e a logística do Estado. A ideia era, vamos lá, vamos tomar a terra batávica, como eles chamavam, né, a costa brasileira produtora de açúcar nesse momento. Os recém-chegados construíram novos trechos de muralhas, ergueram paliçadas, aumentaram o poder de fogo das fortificações. Como mostra este mapa do século XVII, os invasores também fizeram uma barragem no Rio das Tripas para fortalecer a defesa dos fundos da cidade, onde hoje é o Pelourinho. Da velha represa dos holandeses não restam nem vestígios. No século XVIII, muito tempo depois de eles terem ido embora, o Rio das Tripas começou a ser aterrado. A cidade estava crescendo e toda aquela água acumulada se tornou um transtorno. No lugar dela foi construída, há pouco mais de 100 anos, uma das mais simbólicas avenidas comerciais da cidade. O Rio das Tripas, canalizado, ainda corre por baixo da Avenida JJ Seabra, mais conhecida como Baixa dos Sapateiros. A informação de que neste local havia uma represa, feita por holandeses, é novidade para muita gente que circula na região. Estou sabendo disso agora. Mas é bom para a nossa história a gente conhecer o passado da nossa história, né? Isso é bom. Da mesma forma que aconteceu com a barragem do Rio das Tripas, as outras modificações que os holandeses fizeram em Salvador desapareceram com o passar do tempo. Eles não chegaram a construir prédios. A cidade tem poucas relíquias arquitetônicas que continuam exatamente como eram no tempo da invasão. Uma delas pode ser vista aqui, no Pelourinho. No Museu da Gastronomia do Senac está o único trecho restante da velha muralha que cercava a cidade, na época da invasão holandesa. É como se eu estivesse revivendo a época, né? Revivendo a história. Eu consigo imaginar os soldados holandeses passando por aqui, né? Indo de um lado da cidade para outro, porque aqui era a divisa, né? Os holandeses tentaram, inclusive, ocupar outras terras. Este livro do militar alemão Johann Gregor Oldenburg, que veio na expedição, conta que embarcações holandesas subiram um belo rio, possivelmente o Paraguaçu, onde havia engenhos de açúcar, mas foram expulsas pelos moradores. Outros navios da frota entraram na Baía de Camamu, no Baixo Sul, onde soldados saquearam um engenho e levaram açúcar e animais. Os invasores também não conseguiram tomar a ilha de Itaparica. Eles são batidos também em Itaparica, são batidos nas outras partes do Recôncavo Baiano. Então, cada vez mais eles foram ficando sem opções. Estavam esperando um socorro vir da Holanda e trazer mantimentos, o que demorou de acontecer. A expedição holandesa ficou pouco tempo aqui,
mas nos deixou, além de relatos de batalhas, um importante conjunto de mapas e gravuras de Salvador. Isso porque, junto com os militares, vieram engenheiros e artistas. São verdadeiras preciosidades que ilustram a passagem dos holandeses pela Bahia. Alguns desses documentos fazem parte do acervo do Instituto Flávia Abubaker, em Salvador, uma instituição cultural sem fins lucrativos. Esta gravura mostra uma batalha naval na Baía de Todos os Santos, com Salvador ao fundo. O autor já incluiu as regiões que viriam a ser a Graça e o Rio Vermelho. O mapa mais fiel a Salvador da época é este, do engenheiro holandês Jos Cook, que conseguiu reproduzir a cidade como se estivesse sendo vista do alto, com todas as ruas e prédios. Um traçado que é mantido até hoje, na região da Praça Municipal. A grande singularidade dele é que ele foi a primeira imagem aérea de Salvador, né? A vista aérea da cidade, considerando que ele não tinha os recursos que nós temos hoje e o trabalho que foi feito de mapeamento terrestre, né, percorrendo toda a cidade da época, para então fazer essa projeção. Acho que fica muito da história, né, dos relatos deles para o futuro. 4 séculos atrás, os primeiros holandeses que chegaram aqui vieram movidos pela ambição de dominar o comércio mundial de açúcar. Portugueses e brasileiros acabaram derrotados pelos canhões holandeses. E Salvador, a então capital da colônia, se rendeu no dia 10 de maio de 1624. Salvador, na época, tinha apenas 10 mil habitantes e a maior parte da população fugiu antes que os inimigos entrassem na cidade. Os recém-chegados se instalaram nas casas abandonadas, pilharam as riquezas. E alguns deles talvez tenham achado que o pior tinha passado. Se enganaram. Os holandeses não tiveram vida fácil aqui. A resistência local se organizou no Recôncavo Baiano e no litoral norte e começou a armar emboscadas para agrupamentos inimigos que saíam das muralhas da cidade. Muitos invasores morreram, entre eles o governador holandês Johan van Dort, pouco tempo depois da chegada. Para piorar, as tropas baianas bloquearam a antiga Estrada das Boiadas, por onde chegavam do recôncavo os animais para serem abatidos. Cercados na cidade, os holandeses passaram muita fome, como conta o historiador Bruno Miranda. Eles não tinham acesso a gado, não tinham acesso a carne fresca, né? Eles não tinham acesso a frutas, né? Então eles dependiam exclusivamente de tudo que eles trouxeram. A Estrada das Boiadas passava nas proximidades do atual Largo do Tanque, onde, segundo alguns historiadores, ficava também o chamado Arraial do Rio Vermelho. Era um acampamento das forças de resistência que reuniam, de acordo com relatos, cerca de 5 mil portugueses, brasileiros, indígenas e possivelmente escravizados sob o comando do bispo do Brasil na época, Dom Marcos Teixeira. Fome, doenças, soldados que fugiam ou se rebelavam, não queriam mais lutar. A situação das tropas holandesas aqui em Salvador era de penúria. E tudo ficou ainda pior quando eles viram entrar na Baía de Todos os Santos uma frota espanhola com 63 navios e mais de 12.500 homens para libertar a cidade. Na época, Portugal estava subordinado à Espanha. Era o começo do fim da aventura holandesa na Bahia. Mesmo enfraquecidos, eles tentaram resistir. E uma das batalhas mais sangrentas foi travada em frente ao Mosteiro de São Bento, que servia de quartel-general para os holandeses. O conflito deixou dezenas de mortos. Várias pessoas que participaram desses combates foram sepultadas no claustro do Mosteiro de São Bento, incluindo alguns soldados holandeses. Os restos mortais estão aqui no jardim, mas não há lápides, até porque esses combatentes não foram identificados na época. Não se sabe nem mesmo quantas pessoas estão enterradas nesse espaço. Possivelmente, há também portugueses, brasileiros, indígenas e escravizados. A rendição holandesa foi assinada no Convento do Carmo no dia 30 de abril de 1625, muito por conta da luta do povo da Bahia, que deu sangue pela libertação. Naquele momento ali era tirar dos holandeses e devolver aos portugueses, mas já guardava um sentimento libertário que vai se manifestar séculos depois na nossa luta de independência no início do século XIX.
A invasão foi o tema desse congresso, que reuniu em Salvador historiadores de todos os países envolvidos, além de autoridades. Para o embaixador holandês no Brasil, André Driessen, as discussões aprofundaram o conhecimento desse ponto em comum da história das duas nações. Celebramos 200 anos de relações diplomáticas, que é muito significativo para nós, porque é um país com quem temos relações muito fortes. Não são muitos países com os quais temos esses tipos de relações tão fortes, tão longes. Que o diga o Wilbert, que mantém uma relação profunda de amor e respeito pela Bahia. E ele não é o único holandês que escolheu cruzar o oceano para viver aqui. Bem mais para cima no mapa, Salvador é a grande paixão do Richard. Esse holandês que 9 anos atrás trocou a terra natal por um grande amor. Mas que ao chegar aqui, descobriu que teria muitos outros motivos para se apaixonar por essa terra. Richard e a fisioterapeuta baiana Alcina Teles se conheceram em 2010 e ele esteve aqui várias vezes antes de vir em definitivo em 2015. Como em toda grande mudança, o começo não foi fácil, mas a hospitalidade baiana ajudou. Tenho família e amigos aqui adoráveis. Depois comecei a aprender um pouquinho de português, então melhorou as conexões e comecei muito rápido de trabalhar também. Paisagens paradisíacas, religiosidade, cultura afro-brasileira, carnaval, calor humano. O Richard veio em busca dessas riquezas e encontrou. Eu vim para cá buscar a paz e amor e a natureza aqui. Salvador, para mim, é um paraíso. Eu gosto de tudo aqui.